Ciência. A guerra na Ucrânia fragilizou o sistema de abastecimento alimentar na Europa e no mundo, e o risco de uma eventual escassez global de produtos do setor agrícola afigura-se cada vez mais como uma forte possibilidade, segundo as Nações Unidas. Luís Capolas Santos, ex-ministro da Agricultura português e atual deputado europeu, falou-nos sobre o impacto desta guerra no setor agroalimentar. Nós vivemos neste momento um momento de grande incerteza, porque todas as guerras começam, mas depois nunca se sabe quando acabam. E, portanto, as consequências serão diferentes consoante este conflito persistir ou se encontrar uma solução tão rápida quanto possível. Mas, de qualquer modo, as relações internacionais vão ficar profundamente alteradas. E o que sucede é que, ficando alteradas, fica também prejudicado o comércio internacional, tanto mais que foram lançadas sobre a Rússia um vastíssimo conjunto de sanções que certamente terão resposta por passo dos russos e que se traduzirão em dificuldades acrescidas nas transações comerciais. E acresce ainda que a Rússia e a Ucrânia, grandes produtores mundiais de cereais, de oleaginosas, seja para a alimentação humana, para a alimentação animal, o que naturalmente causa um enorme transtorno. No caso concreto de Portugal, nós, nos últimos anos, fruto da política agrícola comum e das regras do mercado internacional, fomos optando cada vez mais por culturas mais rentáveis e culturas para exportação, para podermos depois adquirir externamente aquelas culturas que eram menos rentáveis em Portugal, como é o caso dos cereais. Mas acontece que os nossos principais fornecedores passaram a ser precisamente a Ucrânia e a Rússia. E, portanto, agora vamos ter de encontrar outros fornecedores à escala global, num mercado que está em turbulência e onde, por isso, os preços tendem a subir. E isso acaba por ter consequências no bolso dos consumidores. E acresce ainda uma outra dificuldade, é que os mercados alternativos serão certamente os mercados da América do Sul e da América do Norte, onde grande parte dos cereais, sobretudo para a alimentação animal, são OGMs, organismos geneticamente modificados, que são proibidos na Europa. Portanto, é uma questão complexa que se coloca a seguir. Daí que estejamos aqui, deputados europeus dos 27 Estados-membros, estamos em Tours, numa iniciativa da presidência francesa, precisamente a tentar discutir e a refletir sobre esta realidade, por forma a verificar quais são as medidas que devem ser recomendadas aos governos para serem adotadas. Portanto, a reflexão que os ministros da Agricultura estão a fazer em Bruxelas é certamente muito parecida com aquela que os deputados nacionais estão a fazer aqui em França. A ONU alertou na semana passada que há um risco de uma escassez global de alimentos. Considera que este risco é real? Sim, e essa declaração confirma um pouco aquilo que eu estava a dizer. Existe este risco, por isso é que compete aos políticos encontrar soluções que previnam ou pelo menos reduzam esse risco. A Ucrânia, como digo, é um grande país produtor de cereais, de oleaginosas. Neste momento, a situação de destruição daquele país vai certamente pôr em causa as colheitas e, portanto, a falta do produto que entraria normalmente do mercado e que provavelmente não entrará, só isso causa uma enorme perturbação. E, como sabe, as culturas, a agricultura, vivem de acordo com os ciclos da natureza. Não se trata de uma fábrica em que possamos aumentar a produção ou reduzir a produção a nosso belo prazer. Estamos dependentes dos ciclos da natureza e produzir cereais demora um ano, seguindo os diversos ciclos da sementeira até à colheita. Portanto, a solução melhor para estes problemas é encontrar uma solução de paz tão rapidamente quanto possível entre este conflito inacreditável e absolutamente intolerável que está a acontecer todos os dias debaixo dos nossos olhos há quase um mês. Tocou num ponto importante na produção de cereais. A Rússia e a Ucrânia são dos maiores exportadores, por exemplo, de trigo. Devido ao conflito, o preço deste alimento, tanto deste alimento como de outros, tem disparado. Na sua ótica, quais são os alimentos que correm maior risco de vir a escassear nos próximos tempos? Repare, se for verificar a quantidade de alimentos que são produzidos a partir dos cereais, ficará certamente surpreendida. Não é? Quando falamos de cereais, não estamos a falar exclusivamente no pão. Estamos a falar no pão, estamos a falar nas massas alimentícias, estamos a falar na pastelaria, na confeitaria, mas estamos sobretudo a falar em praticamente toda a cadeia de produção animal. Já que ovinos, caprinos, bovinos, toda a carne que consumimos é produzida em grande parte com cereais. E muitos desses cereais, e
proteaginosas são importadas de outros países, como digo, da Rússia, da Ucrânia e particularmente da América do Norte, do Canadá, da África do Sul também, pode ser um novo fornecedor, mas esta perturbação tem um efeito enorme em cadeia numa enorme quantidade de alimentos, alguns dos quais as pessoas não se apercebem que na sua base têm a produção de cereais. Outro grande problema a que se tem assistido no último mês prende-se com o acesso aos fertilizantes, que são essenciais para o setor agrícola. A Rússia é um dos principais produtores de fertilizantes e a guerra fez também com que estes produtos ficassem cada vez mais caros, fazendo com que os agricultores não consigam comprá-los. Como é que se pode contornar esta realidade? Tem toda a razão na questão que coloca. Esse é, de facto, o outro grande problema, uma vez que para produzir alimentos não precisamos só de solo e não precisamos só de sementes, precisamos também de combustíveis, de fertilizantes e, portanto, quer os combustíveis, quer os fertilizantes, são outros produtos que estão neste momento a sofrer as consequências desta guerra estúpida. E por isso há também aqui que encontrar soluções, e é também sobre essa matéria que os governos e os decisores políticos estão neste momento a refletir. Ainda que a questão dos fertilizantes, sendo um produto fabricado que não está dependente dos ciclos da natureza, mas está dependente apenas do acesso às matérias-primas, talvez seja mais fácil diversificar as produções e instalar unidades industriais. De qualquer modo, tudo sempre numa lógica de médio prazo. Como lhe disse, combustíveis, fertilizantes, matéria-prima, neste caso cereais já produzidos. É um conjunto de problemas que se colocam ao mesmo tempo e que, por isso mesmo, implicam soluções não fáceis. Não há soluções fáceis para problemas complicados. Mas, naturalmente, não há também problemas insolúveis. E por isso estou convicto que os decisores políticos estão neste momento muito atentos a todos estes problemas, encontrarão soluções, de qualquer modo, que todas elas carecerão de algum tempo para serem concretizadas, e é o que pode suceder nesse período que mais preocupa, sendo que uma das principais consequências pode ser a raridade de alguns produtos e o aumento de preço de outros. Que tipo de resposta concertada poderá dar a União Europeia de modo a evitar esta eventual escassez alimentar? Olha, primeiro que tudo, trata-se de identificar rapidamente fornecedores alternativos. Portanto, eu penso que essa é uma matéria em que os agentes económicos estão já neste momento profundamente envolvidos, os governos também. A outra questão tem a ver no âmbito da Europa em concreto, por exemplo, fazer como fizemos com as vacinas, fazer aquisições comuns, porque, como sabe, aquisições comuns em grande quantidade tornam-se mais fáceis e normalmente são conseguidas a preços mais baixos. Em vez de cada Estado-membro andar a competir com o vizinho para tentar encontrar um fornecimento e com isso estar ainda a contribuir para o aumento dos preços por parte do vendedor, que a Europa, a parecer unida a fazer essas aquisições no mercado mundial, tem melhores condições de negociar e melhores condições de ter preços mais baixos. Portanto, esta é uma solução concreta. E o que falo relativamente aos cereais, falo exatamente nos mesmos termos relativamente aos fertilizantes e ainda no mesmo tempo relativamente às fontes de energia, que aliás é um problema com que a União Europeia se vinha a debater e com um conjunto de medidas concretas para substituir, por exemplo, os deputados portugueses. Defendemos que Portugal e a Espanha, a Península Ibérica, podem contribuir para reduzir a dependência energética da Rússia, porque temos portos, no caso concreto português, o Porto de Sines, existem outros portos em Espanha, que através de canais até aos Pirineus podem entrar na rede francesa e a partir daí alimentar a Europa com gás liquefeito vindo do outro lado do mundo. Portanto, há soluções que estão neste momento a ser trabalhadas e que, penso eu, que acabarão por ser executadas, mas voltamos sempre ao mesmo problema. Não serão para daqui a 24 horas ou daqui a uma semana, mas são soluções execuíveis que podem ser postas em execução num prazo relativamente curto. As palavras de Luís Capolas Santos, ex-ministro da Agricultura português e atual deputado europeu, que nos falou sobre o impacto da guerra na Ucrânia no setor agroalimentar.